Olá, protagonistas! Meu nome é Augusto Hagensen e esse é o seu Gumi Conta! Hoje eu vim contar uma história que o Machado de Assis me contou e com ela eu trouxe 3 sugestões de quem você não deve votar em 2020 e é claro que com isso você vai entender em quem você deve votar. Se você é novo ou nova por aqui, inscreva-se nesse canal e me ajude a alcançar mais pessoas com histórias literárias aqui, porque é com arte que a gente vai transformar o país, o nosso país, o Brasil, num país de primeiro mundo. Quem acompanha o canal aqui, quem acompanha o Gumi Conta, está sabendo que nós estamos envolvidos numa série maravilhosa devido a este momento. Nós estamos na série Isso é Política porque é sobre nós. Bom, para mim tem ficado cada vez mais difícil não trazer histórias que falam sobre características do perfil dos políticos, sejam homens ou mulheres, é claro. Com isso, hoje eu trouxe mais uma história para falar sobre o perfil do político, né? Que para mim é muito importante, viu? É muito importante. E a história de hoje trouxe para mim algumas reflexões muito importantes. Bom, a história de hoje fala sobre o Inácio e o Benedito. Os dois são amigos e os dois possuem vários assuntos de suas afinidades, né? Assuntos em comum. O Inácio é uma pessoa muito politizada, consciente, sabe do que diz, né? É uma pessoa que busca estudar e tem bastante conhecimento sobre o seu próprio país, sobre o mundo e sobre as questões políticas. Já o Benedito é uma pessoa rica, um burguês, que não tem tanto conhecimento quanto o Inácio. E o Inácio, por compartilhar vários pensamentos, seus pontos de vista, acaba influenciando o Benedito em suas escolhas, em suas opiniões, em seus posicionamentos, que também não são tão bem claros assim, porque o Benedito não tem um posicionamento claro. Bom, com isso, o Benedito acaba por incorporar as falas do Inácio. Ele acaba pegando as falas do Inácio para ele. Ele toma posse para ele. E o Benedito possui algumas características, né, algumas coisas que lembra, obviamente, alguns políticos brasileiros. Primeiro, o Benedito é uma pessoa que não tem opinião própria. Ele vai muito na ideia do Inácio. E ele, por ser uma pessoa que não tem uma opinião própria, ele vive no quê? Ele vive na superficialidade. Então ele é alguém que vive por aparência. Tanto é que as coisas que ele tem na casa dele, né, a sua decoração, a sua mobília e tudo mais, algumas das coisas, né, algumas coisas em específico, ele tem para mostrar para os outros, né? Como ele vive de aparência, então ele quer colocar na casa dele tal coisa, para que quando tiver uma visita XYZ, possa ver, nossa, como o Benedito, né, gosta de tal coisa, como ele, nossa, se ele gosta de tal coisa, é porque então, papapá, ttt, sabe? Tudo isso, para que as pessoas possam confabular sobre seus gostos de opiniões e tudo mais ao seu favor. Só que tem uma outra questão também que envolve essa coisa de aparência, que é um fato de que o Benedito é um homem de 45 anos, 45, 46, quase meia idade, né? E ele já tem o quê? Fios brancos! Fio, se você tem fio branco, mostra. Eu já tenho 23 anos, já tenho fio branco. O que eu fiz? Fiz nada, tô deixando eles aparecer. Ixi, imagina! Como diz a Betânia, envelhecer é um privilégio. Gente, aí ele tem os fios brancos dele, né? O que acontece, ele não mostra pra ninguém. Claro, ele passa algumas tintas e tudo mais. Não é tinta exatamente que o Machado de Assis nos conta, mas ele passa algumas coisas que não é exatamente uma tinta, porque ele passa todos os dias. Então, ao se levantar da cama, você acha que ele vai fazer o quê? Escovar os dentes como eu e você? Não! Ele vai tampar os fios brancos. O esconder aqui não se refere ao fato dele não querer ter cabelos brancos, mas ao fato dele esconder a verdade.
E é por isso que eu quero perguntar para vocês. Vocês estão ligados realmente na história das pessoas que vocês já estão aí, todas querendo votar esse ano? Tá ligado realmente na história dessas pessoas? Estão ligados realmente no discurso dessas pessoas? Se é realmente um discurso raiz ou se é um discurso simplesmente comprado de outras pessoas? Porque tem gente que simplesmente compra o discurso de outras pessoas e sai aí, ó, propagando. E acontece como é o caso do Benedito, que acredita tanto que quem ouve pensa que é verdade, pensa que a pessoa realmente acredita naquilo, mas na verdade a pessoa não acredita e vive como Benedito, na superficialidade. Não tem profundidade nenhuma no que diz e realmente acredita no que? Acredita em nada, absolutamente nada. Quer apenas enganar a gente. Ou então é um grande aventureiro. Ouve um ali e vai, porque a pessoa nem deputado queria ser. Ele perdeu uma eleição no caso. Depois ele tentou de novo. E sabe por que ele tentou? Ele tentou de novo porque o Inácio convenceu ele, entre aspas, não de uma forma muito direta, mas convenceu ele a se candidatar de novo. E quando ele ganha essa outra eleição, ele vai lá fazer o seu discurso político. E o que é que ele diz? Ele diz exatamente todas as palavras que o Inácio vivia dizendo para ele em todas as conversas. Então comprova-se aí, mais uma vez, que ele não tem o que dizer por ele mesmo, não tem conteúdo nenhum. E é um grande problema que a gente enfrenta hoje no Brasil, porque a gente vai simplesmente pelo que os outros dizem, sem buscar mais nenhuma informação, mais nenhum conhecimento. E as 3 dicas que eu falei pra vocês, olha, que não vai dar pra votar, não vai dar pra votar em quem você não conhece. Ponto final. Não é pra votar em quem você não conhece. Não conhece, não é pra votar. Entendeu? Simples assim. Segundo lugar, né, a segunda sugestão é o seguinte: não vote em quem não tem história. Ah, mas todo mundo tem história, com certeza. Uns que coçam o saco e outros que vai suar bastante, que tá todo suado, molhado de tanto trabalhar. São essas 2 pessoas. São esses 2 tipos de pessoa que tem história, tá? Em terceiro lugar, não vote quem não tem ideia própria, ideias próprias. Não é pra votar nessas pessoas, entendeu? Eu sei que tem gente que tem ideias parecidas, mas nós precisamos de pessoas originais, pelo menos originais. É o mínimo que a gente precisa, porque o nosso país já é maravilhoso, ele precisa ficar mais. Chega de gente idiota, né, que enfia o dinheiro sabe aonde? Já sabe, né? Então, vamos parar com essa história aí. Bom, então inscreva-se nesse canal, não esqueça de curtir, comentar aqui. Tô te aguardando e a gente ainda tem muitas coisas para conversar.